Senhor é maravilhoso, o Senhor é amoroso, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, o Senhor é lindo, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, tudo que aconteceu aqui nesta manhã, gente. Ontem eu saí daqui assim, tão cheia de Deus. Eu fui para casa e eu estava tão cansada. E eu deitei ali na cama e eu comecei a orar, eu comecei a agradecer a Deus por tudo. E o Senhor, Ele começou a ministrar algo no meu coração. Eu comecei a reler, né, aquilo que o Senhor tinha preparado para esta manhã. E o Espírito Santo veio de uma forma tão profunda naquele lugar. E Ele me revelou algo assim que eu não... Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus está derramando algo fresco nesse lugar. Deus está derramando algo fresco neste lugar. Se você tiver sensibilidade no Espírito para entender o que Deus está fazendo neste lugar, sabe por quê? Porque você não está aqui só pela sua casa. Você está aqui para essa cidade. Você está aqui para Deste. Você está aqui para Flórida. Você está aqui por essas cidades todas aqui ao redor de vocês. É por isso que Deus te trouxe neste lugar. E é por isso que Deus está fazendo o que Ele está fazendo na vida de vocês. Não é só para você, não é só para a sua casa. Gente, ontem, gente, foi uma revelação tão linda que eu tive. E tão profunda, e eu creio que o Espírito Santo ainda vai me mostrar o todo dessa visão, porque assim, é algo muito profundo. E não é só para este lugar. Já tem um tempo que esse movimento de mulheres começou, né? Começou no Brasil, muito forte, as reuniões de mulheres. Nós não tínhamos isso há uns anos atrás. Nós não tínhamos. E quando esse movimento começou, eu confesso que eu fiquei muito preocupada. Por quê? Porque a mulher, ela tem dons que Deus nos deu especificamente para nós, mulheres. O nosso jeito de ser, a nossa sensibilidade, o nosso dom de gerar vidas, tudo isso faz parte de nós, faz parte daquilo que nós somos. Essa coisa da gente olhar e a gente já ver todas as necessidades que existem, a gente já está na frente. Tudo isso foi Deus que colocou em nós. Tudo isso faz parte da nossa natureza. Eu coloquei isso no meu livro, aqui nessa parte de natureza. Tudo isso foi Ele que nos deu e faz parte do nosso propósito enquanto mulheres. E quando eu vi esse movimento de mulheres, né, no Brasil e começando em outros lugares, eu fiquei muito preocupada. Por quê? Porque todas nós sabemos que hoje existe a cultura do feminismo e é muito grande essa cultura do feminismo. E ela tem se espalhado de uma forma muito poderosa. Só que, lembra que eu falei ontem para vocês? Nós como mulheres cristãs, nós somos outro tipo de mulher. Nós não podemos ser mulheres comparadas às mulheres do mundo, que está falando de empoderamento, que está falando que nós temos que ser, temos que acontecer e tudo mais. E, biblicamente falando, não é isso que Deus tem para nós. Nós vamos ser empoderadas no Espírito Santo de Deus. Amém. Nós vamos ser empoderadas na palavra de Deus. Para reconstruir a nossa casa, para reconstruir cidades como as mulheres bíblicas. Amém. Como aquela mulher que se encontrou com Jesus no poço e voltou e ganhou toda uma cidade para Jesus. Nós temos esse potencial em nós. E é esse poder que o Senhor quer nos dar nesta manhã, nesses dias aqui, gente. E eu quero que vocês entendam algo assim, muito profundo que Deus ministrou no meu coração ontem. E que foi assim, eu confesso que foi para mim uma surpresa muito grande. Eu fiquei chocada com aquilo. E eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando isso comigo. E graças a Deus, assim, eu vi assim, que Deus ele tem levantado mulheres específicas nesse tempo. Preste atenção. Deus tem levantado mulheres específicas nesse tempo. Mulheres que carregam a essência do verdadeiro cristianismo, a essência do verdadeiro evangelho. E que está incendiando outras mulheres em todos os lugares ao redor do mundo. Em todos os lugares ao redor do mundo. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porque não é o que o mundo
mas é o que a palavra de Deus diz sobre nós. Não é o que o mundo diz a respeito da nossa identidade, é o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa identidade. Como mulheres cristãs, nós precisamos ser pautadas toda a nossa vida na palavra de Deus. E ontem eu estava lendo aqui, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui para você, porque, gente, isso não faz parte da palavra que eu tinha preparado. Mas a revelação de Deus veio de uma forma tão profunda que eu fiquei assim, chocada. Eu falei, meu Deus. Porque essa revelação não é só para nós, essa revelação é para o reino. Aqui, no final dos evangelhos, quando Jesus, as mulheres marcaram o ministério de Jesus de uma forma muito forte, de uma forma muito profética, né? A mulher que deitou ali aquele perfume nos pés de Jesus, a mulher do poço, que ganhou aquela cidade para Jesus, as mulheres que cuidavam de Jesus. E quando Jesus, ele ressuscitou, o que aconteceu? Para quem que ele apareceu primeiro? Quando eu leio a Bíblia, e quando eu leio os evangelhos, eu vejo assim, como as mulheres eram sedentas pelos pés de Jesus, como as mulheres eram sedentas por Jesus, por estar com Ele, sabe? As mulheres elas eram muito proféticas ali, elas foram muito proféticas no ministério de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui. E ontem, gente, eu estava ali e eu comecei a orar e eu comecei a falar, Deus, esses movimentos todos que o Senhor tem feito, essas mulheres sedentas, eu vejo mulheres sedentas por mudança, eu vejo mulheres sedentas pela presença de Deus, eu vejo mulheres sedentas em ser essa mulher virtuosa que edifica a casa, que edifica os filhos. E nós somos muito intensas, né? Por mais que às vezes a nossa personalidade seja um pouco quietinha, mas nós somos intensas por natureza, porque Deus nos fez assim. A gente pega a coisa, a gente faz, a gente vai, a gente se vira e faz o negócio acontecer. E ontem eu estava ali, e o Espírito Santo veio para mim e falou algo para mim no meu coração. Eu não tenho toda a revelação, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que Ele ministrou no meu coração. Nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo da volta de Jesus. Se nós olharmos para tudo isso que está acontecendo e não entendermos que Jesus está às portas, nós estamos totalmente nessas, como a Elô ministrou ontem aqui à noite, gente. E sabe o que está acontecendo? Ontem Deus me deu uma resposta em relação a todo esse movimento feminino que está acontecendo. Todo esse movimento de mulheres no reino de Deus, em todo o mundo, espalhado por todo o mundo. Deus está levantando mulheres, porque isso prediz a volta de Jesus. Quando Jesus voltou, quando Jesus ressuscitou, Ele se revelou à mulher. Gente, Deus está despertando as mulheres, porque Jesus está voltando. Isso é um sinal profético para nós. Isso é um sinal profético para mim e para você. Nós não estamos aqui por um acaso. Esse movimento não é por um acaso. Esse movimento não é só um movimento. Jesus está às portas e Ele está despertando as mulheres. Ele está despertando as mulheres. Gente, meu Deus, nós fazemos parte disso. Glória a Deus. Eu e você fazemos parte disso. Aleluia. E nós precisamos entender isso profeticamente. Deus está tocando a trombeta. Ele está tocando a trombeta. E nós estamos aqui sedentas. Sedentas. Toda essa sede que tem dentro de nós não vem de nós. É o Espírito Santo que está gerando, gente. É o Espírito Santo que está gerando essa busca incessante nas mulheres. Essa sede incessante nas mulheres de estar com Ele. De entender o que Ele tem. É Ele que está fazendo isso. É Ele quem está fazendo isso. E nós precisamos começar a ter esse entendimento profético. Amém. Ele está nos despertando. Ele está despertando mulheres em todo o mundo. Ele está voltando. Ele está voltando. Amém? Amém.
Fala aí para a mulher que está do seu lado, você faz parte disso. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Pode abrir a Bíblia de vocês em Lucas 5:36. Gente, a unção de Deus está demais. Eu vim no carro orando em línguas, eu vim no carro chorando, eu vim no carro glorificando a Deus por tudo que Ele está fazendo aqui nesses dias, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele continuará fazendo. Depois desse encontro, eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará movendo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não é para vocês. Não é só para a casa de vocês. É para uma cidade. Deus quer incendiar esse lugar. Amém. Com tudo aquilo que Ele está fazendo aqui nesses dias na vida de vocês. Amém? Amém. Alguém pode ler para mim, por favor? Lucas 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Entendeu? Lembra do odre velho e vinho novo? O que acontece? O que acontece? Rompe. Tudo que está na palavra de Deus tem um sentido profético. Nada do que está na palavra de Deus é por um acaso. Tudo tem uma direção, tudo tem um porquê, tudo tem. E Deus tem falado muito comigo sobre essa questão que eu ministrei ontem para vocês. Deixa eu ver as 3 palavras aqui. Despojar, renovar e revestir. Toda mudança verdadeira, genuína, ela não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Às vezes nós podemos mudar o nosso estilo, né? Hoje está muito na moda aí essa questão da coloração, do estilo e tal. É muito legal, é muito bom, é muito gostoso. Mas sabe de uma coisa, gente? Não é só isso que Deus tem para nós. Deus quer que sejamos lindas, maravilhosas, cheirosas, mas a verdadeira mudança é quando vem de dentro para fora. E sabe o que são os remendos? Os remendos são ações provisórias. Os remendos é aquele famoso jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Vocês estão entendendo? Amém. Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou colocar essa sujeirinha aqui debaixo do tapete e tal. Nós estamos falando desde ontem sobre mudanças, sobre o que Deus tem para nós, sobre o lugar que Deus quer que nós estejamos, como esposas virtuosas, como mulheres virtuosas. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui nessa manhã, que o Senhor falou comigo há uns 15 anos atrás. Os nossos gritos não assustam o diabo. Sai daqui, em nome de Jesus! Isso não assusta o diabo. O diabo ri na nossa cara. Sabe o que verdadeiramente assusta o diabo? As nossas atitudes, o nosso posicionamento. Quem nós verdadeiramente somos. As nossas escolhas diárias. Isso assusta o inferno. Não são os nossos gritos. Não é muitas vezes o nosso jeito de ser, sabe? Como eu falei ontem para vocês, eu sempre fui uma mulher muito firme. Eu saí de casa com 20 anos de idade, 19, 20 anos, fui viver integralmente do ministério. Nunca dependi dos meus pais, porque Deus tinha falado comigo, né? Eu estou te chamando, então eu vou te sustentar. Então meu pai nunca enviou para mim nenhuma oferta e tal. E não é porque ele não é um pai maravilhoso, não, gente. Ele é um pai maravilhoso, me abençoou e tal. E eu fui
E Deus falou comigo, eu vou te sustentar porque sou eu quem estou te chamando. E eu comecei a viver integralmente do ministério. Então eu tinha que me virar, né? Eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, eu não tinha família, morava, dividia a casa, morei um tempo na casa do pastor Ricardo. Então era Deus e eu. Então a gente aprende a ser, né? Como como que ela chama? Luciana. Como a Luciana ministrou aqui hoje. A gente aprende a ser desse jeito. Muitas vezes a nossa vida nos forja assim. Nos forja essas mulheres duras, essas mulheres fortes, valentes, né? Potentes. E eu era muito isso. Até o dia que Deus colocou um espelho na minha frente. E Ele falou para mim assim, você não é nada disso. Primeiro, você é minha filha. E filha tem que saber o lugar dela, né? Para a gente receber o amor do pai, a gente tem que ter realmente um coração de filho. E filho recebe, filho não dá, filho recebe. E aí foi onde Deus começou a me ensinar a receber dele, a depender dele. Ai, ai, ai. Gente, como é difícil depender. Porque muitas vezes a gente é orgulhosa mesmo. A gente quer fazer na força do braço. Não, porque eu sou, como é que fala a palavra? Quando a pessoa não depende de ninguém? Suficiente, autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu me viro. Eu me basto. Entendeu? E aí Deus veio e me ensinou a ser dependente dele. E depois que eu casei, eu vi assim que tudo que Deus fez na minha vida, todo o processo que eu fui passando, para entender o amor de Deus. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente é tão cheia de si, a gente é tão durona, que nem o amor de Deus consegue nos alcançar. Nem a graça de Deus nos alcança. Porque a gente está tão dura, sabe? A vida bateu tanto na gente, a gente está tão endurecida. E nós somos muitas vezes tão orgulhosas do nosso endurecimento, que nem o amor de Deus, nem a graça de Deus consegue nos alcançar. Deus não consegue entrar, sabe? Porque é como essa parede aqui, ó. Ele quer entrar, mas está duro demais, não vai, não rompe. Às vezes a gente cria essa casca na nossa vida. E eu vou te falar uma coisa, graças a Deus que Deus me fez passar por esse processo de entender o que era o amor, de entender o que era o meu lugar de filha, de entender esse lugar de dependência dele, e o quanto esse lugar me protegia antes de eu casar. Porque senão não ia dar certo. Não ia dar certo. Vocês estão entendendo? E quando a gente não passa por esses processos antes do casamento, a gente sofre no casamento. Por quê? Porque a gente quer esse lugar. E muitas vezes, eu vou falar pra vocês, gente, às vezes eu atendo mulheres, nós não fazemos isso muitas vezes conscientemente. Nós não fazemos isso muitas vezes porque nós queremos fazer. Porque nós queremos ser assim, sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei vocês, mas me machucava muito. Estar nesse lugar machuca, sabe por quê? Porque na verdade nós não somos super-heroínas. Nós não somos essa potência toda. Deus nos fez mulheres. Olha para a nossa natureza. Nós somos frágeis. Fala para você mesmo. Eu sou frágil. Gente, nós somos frágeis. Por mais que tenhamos todas essas gente, eu estou perdendo as palavras. Essas virtudes, essas qualidades que Deus mesmo colocou em nós somos frágeis. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de ser abraçadas. Nós gostamos de um carinho. Nós gostamos de ser mimadas. Não é bom, não é gostoso receber? E aí, quando eu casei, sabe o que eu aprendi? Que esse lugar me protege. Vocês estão entendendo? Esse lugar nos protege. Esse lugar protege as nossas emoções. Esse lugar protege tudo em nós.
Esse lugar nos protege. E aí Deus é tão perfeito que olha o que ele faz. Qual foi o mandamento que Deus deu para o homem? O que ele falou para o homem? Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Certo? Gente, Deus ele é totalmente intencional. Por que ele fez isso? Porque ele sabia da dificuldade do homem em amar. Não foi à toa que Deus falou para o homem: homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. É como dá tudo por ela, dá a sua vida por ela. Proteja essa mulher com a sua vida, com tudo que você tem. Pode ficar tranquilo que meu marido falou isso para os maridos de vocês, tá? Eles já sabem da parte deles. Exatamente. Acabei de pensar. Deus é intencional. Aí, tá vendo? Olha como a mulher assim, aqui tá ouvindo isso. Ele ouviu, irmão. Ele ouviu. Era pra ele, tá ouvindo. Exatamente. Agora é a nossa parte, né? Deus falou para o homem isso porque ele sabia, né? Ele conhece a nossa natureza muito mais do que nós mesmos. Foi ele que nos criou. E ele falou: olha, o seu papel, a sua cruz, é amar. E não é de qualquer jeito, não. Não é qualquer amor, não. É como esse é o seu referencial. É como Cristo sofreu, padeceu, coroa de espinho na cabeça. Pela igreja. Esse é o padrão. Esse é o padrão. É alto. É alto. E muitas vezes a gente fala isso sem entender, sem pensar. Peraí, como que Jesus amou a igreja? Esse é o padrão. E a nossa parte? Por que será que Jesus falou para nós mulheres? Sedes? Porque ele sabia que para nós é difícil submeter. Gente, quem falou que é fácil, me dá a receita. Eu acho que seu DNA aí tá meio com defeito. Porque no DNA feminino é difícil. É difícil. Se nós não estivermos banhadas no óleo aqui que a Heloísa falou ontem, naquele azeite lá, o mais puro que tiver, entendeu? Bem espremido, é difícil, irmãos. É difícil. É difícil. E Deus me deu uma palavra um tempo atrás falando sobre a verdade, né? Sobre aquele versículo que fala assim, que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade liberta. Então, o que nos liberta é a verdade. E a primeira verdade que nos liberta, eu não quero entrar na questão teológica desse texto, porque está falando de Jesus, as verdades da palavra e tudo. Mas isso é uma verdade. É a verdade que nos liberta. É quando nós falamos a verdade para nós mesmos. É a verdade sobre todas as coisas que nos liberta. E quando nós reconhecemos, não, submeter é difícil. Não vamos espiritualizar a submissão. E eu não estou falando de subjugar. Porque subjugar não tem nada a ver com submissão. A submissão, ela só é submissão quando ela vem do coração. Por isso que o homem tem que amar a mulher. Porque a gente só consegue ser submissa na essência da submissão quando nós somos amadas. Que aí não precisa ser imposto. Não, eu mando aqui, eu que mando, eu que sou homem, eu que sou sacerdote e acabou, cala a boca. Isso não é submissão, isso é subordinação. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. É vocês estarem caminhando para um só propósito, para um só alvo. É vocês estarem em concordância. É orar junto, é buscar junto, sabe? É um pedir conselho para o outro. É você não fazer nada na sua impulsividade. É você pedir conselho para o seu marido. Antes de eu viajar, eu não viajo sem meu marido colocar a mão na minha cabeça e falar assim: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai em paz. Eu sempre compartilho com ele as palavras que Deus me dá. O que você acha? Você acha que eu mudo aqui? Vamos orar, vamos buscar e tal. Sempre, gente.
Eu sempre submeto o que Deus tem falado comigo ao meu marido. Isso é submissão. É gostoso. É um lugar gostoso. É um lugar de proteção. Vocês estão entendendo? Isso é submissão. E é esse lugar que Deus quer para nós. É esse lugar que nos protege. É esse lugar que guarda as nossas emoções. É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. E por isso que é tão importante aquilo que a Elô falou ontem. Se nós não tivermos, eu falei à tarde, depois ela falou à noite, se nós não tivermos a nossa mente renovada, se nós não nos despirmos do nosso velho homem, da nossa velha mentalidade, se nós não formos totalmente renovadas na presença do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que nos renova, é só o Espírito Santo que nos transforma de verdade. Uma vez Deus falou comigo, eu vou tocar em você aonde ninguém jamais poderá tocar. O nosso marido toca no nosso corpo, o nosso marido toca nas nossas emoções, mas Deus toca no mais profundo do nosso ser. Aleluia. Quando nós nos abrimos para sermos tocadas e transformadas pela palavra e pela presença do Espírito Santo. A última palavra. Revestidas. Se nós não formos revestidas da nova mentalidade do reino, se nós não entendermos aquilo que realmente Deus quer de nós, irmãs, a gente vai ficar andando de um lado para o outro e não vamos conseguir construir nada. A gente vai ficar apagando necessidades, andando de um lado para o outro, porque todo lugar que a gente olha tem necessidade, todo lugar que a gente olha tem um fogo para apagar, entendeu? Então a gente vai viver a nossa vida ali apagando suprindo todas as necessidades ao nosso redor e não vamos ter prioridade em Deus. Não vamos conseguir construir coisas para Deus. Não vamos conseguir construir a nossa casa em Deus. Não vamos conseguir construir o nosso casamento em Deus. Então, por isso que é tão importante sermos revestidas de tudo aquilo que a palavra de Deus quer que sejamos revestidas. Então, nós precisamos parar de ficar colocando remendo. A gente precisa parar, sabe? De ficar dando desculpas para aquilo que nós precisamos ser transformadas. Às vezes eu vejo muito assim, mulheres que espiritualizam aquilo que não é espiritual. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito que habita dentro do corpo, que tem uma alma. Foi assim que Deus nos fez. E os três são importantes. Então eu preciso ter a minha vida espiritual, eu preciso ser uma mulher de Deus, eu preciso ser uma mulher de oração, eu preciso gerar esse óleo na presença de Deus. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo, porque sem essa carcaça aqui nós não somos nada. Se a gente fica doente, a gente fica de cama, a gente não consegue fazer nada. A gente não sai do lugar. Então o corpo é tão importante quanto. E nós também temos uma alma, um espírito dentro de nós. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E Deus, Ele quer renovar tudo isso. Tudo isso está dentro do pacote. Tudo isso. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. A gente precisa parar de dar desculpas. Ah, não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar uma vez por semana, 2 horas por dia. E aí eu coloco aquela cara de espiritual e dou desculpas espirituais para aquilo que eu preciso fazer na prática. Ah, mas eu sou uma mulher de oração. Ah, mas eu sou não sei o quê. Ah, mas eu fico na igreja de segunda a segunda. E aí nós vestimos uma capa espiritual, de espiritualidade na verdade, tá? Nós vestimos uma capa de espiritualidade e o que nós fazemos? Nós damos desculpa para todos os pontinhos ali que Deus falou aqui nesse encontro para vocês, que vocês precisam ser transformados. Sabe por quê, gente? Não é como varinha de condão. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Se fosse assim, era só lotar isso aqui de mulher, a gente estaria aqui sendo ministrado durante o final de semana e todo mundo
casa transformada, outra pessoa. Só que a gente vai sair aquela porta para fora ali e nós vamos nos deparar com tudo isso que Deus mostrou para a gente aqui nesses 2 dias. Com a nossa altivez, com a nossa falta de submissão, com a nossa falta de vontade de se submeter, com a nossa arrogância, com a nossa falta de atitude de mudar o nosso... A gente é tão cheia de atitude para tanta coisa, mas para mudar isso aqui, a gente não quer ter atitude nenhuma. Vocês estão entendendo? Sim, Jesus. Oh, meu Deus. Lembra que é a verdade que liberta? Lembra, né? A verdade que liberta, tá? Então vamos falar a verdade, né? Porque mentira só faz massagear o ego e não transforma nada. E Deus quer que vocês sejam libertas. Glória. Libertas. A começar aqui, ó. Eu falo que o nosso maior campo de batalha espiritual é aqui, ó. Começa aqui, gente. É aqui que o diabo nos pega. É aqui que o diabo nos prende. É aqui que o diabo nos segura, nos trava. E muitas vezes o nosso eu está nos impedindo de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. A nossa teimosia está nos impedindo de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já prometeu para nós. E aí a gente vive espiritualizando as coisas. Ah, mas Deus me prometeu. Se Deus me prometeu, vai se cumprir. Eu vou continuar do jeitinho que eu estou, e se Deus prometeu, Ele vai fazer. Outra coisa que Deus falou comigo uma vez. A promessa não é 100% garantida. Ela é um potencial. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele está falando para mim e para você assim, olha, você pode chegar lá. Quando Deus prometeu o trono para Davi, foi assim... Davi, meu filho, você vai ser rei. Amanhã Davi já estava lá reinando? Não. O que aconteceu com Davi? Eita palavra. Processo no Davi. Ué, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Processo, sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus na vida espiritual dele. Mas ele era homem. Ele era tão humano quanto eu e quanto você. Ele tinha tantos defeitos e problemas quanto eu e quanto você. Ele tinha traumas, ele tinha um monte de coisa. Você vê ele nos Salmos. Ele coloca tudo ali, ele coloca as fragilidades dele, ele coloca a depressão, ele coloca a frustração, ele coloca os pontos de interrogação que ele tinha. Ele era homem, como eu e como você. E se não tivesse passado por processo, tinha sentado no trono? Ah, mas Deus não prometeu? Não estou entendendo? Aí, nós usamos as nossas promessas como muletas. A gente faz igual o povo lá no mundo, só que a gente usa as coisas daqui, né? Aí a gente pega as coisas daqui e põe na muleta. Ai, a minha promessa. Ai, Deus me falou. Olha, Deus me falou. E a gente começa a idolatrar aquilo que Deus falou, mas a gente não entende que tudo que Deus fala requer de nós transformação, requer de nós mudança, requer de nós posicionamento. Queridas, é ilusão eu chegar aqui e falar para vocês, continua do jeitinho que vocês estão, vocês vão tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para vocês, ok? Não. Quanto mais dispostas nós estivermos de sermos unidas por Deus, de vencermos as nossas frustrações, os nossos traumas, sabe aqueles trauminhas trauma de... Não, aquilo que a gente tem lá, que é nosso, assim, de infância, Não, gente... Estimação. Traumas de estimação. Pecados de estimação. Gente, quantas coisas a gente cultiva na nossa vida desde lá. Ficou virou de estimação, é o bichinho de estimação. Quantos bichinhos de estimação a gente está cultivando?
pararam para pensar sobre isso? E aí a gente dá desculpa espiritual. Ah, mas eu oro tanto, mas eu jejuo tanto, mas Deus fala tanto comigo. Ah, eu sou profeta. Deus me revela. E a gente se coloca num lugar como se tudo que Deus faz na nossa vida fosse nosso. Gente, nós não somos nada. A Bíblia nos compara a trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Vocês sabem, né? Nós mulheres sabemos muito bem o que é trapo de imundícia. Nós não somos nada sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós não somos nada. Às vezes nós cantamos aquela canção, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não canto essa música, sabe por quê? Porque se Deus for me restituir aquilo que é meu, aquilo que é de merecimento meu, é o inferno que Ele vai me restituir, minhas irmãs. Porque é o que eu mereço. É o que todas nós merecemos, é o inferno. Vocês estão entendendo? Não é a verdade que liberta? Então vamos falar a verdade. Porque nós não estamos aqui para romantizar o Evangelho. Porque o Evangelho não é nada romântico. O Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é o que eu falei ontem para vocês. Estava indo para um lugar, não é continuar no mesmo lugar aceitando Jesus, não. É mudança de rota, é mudança de direção. Esse é o Evangelho, isso é o que Deus propõe para mim e para você. É mudança de direção. Vocês estão aqui comigo? Amém. Amém? Glória a Deus. Então vocês querem realmente ser usadas por Deus para bombardear essa cidade? Amém. É impossível vocês fazerem isso do jeito que vocês estão. Se vocês insistirem em permanecer desse jeito, eu sinto muito em dizer, mas no ano que vem nós vamos ter mais um sleepover e vai estar todo mundo aqui do mesmo jeito. E vocês sabem de uma coisa? A maior prova de que vocês verdadeiramente entenderam tudo que Deus está falando com vocês aqui nesse final de semana é os frutos para o próximo. Os frutos do ano passado estão dando fruto hoje? E aí, o que vocês me respondem? Quantas mulheres você trouxe para esse lugar esse ano? Quantas mulheres você evangelizou? Quantas mulheres você ganhou para Jesus durante esse ano todo? Porque o ano passado foi uma bênção. O que vocês fizeram com as palavras que vocês receberam aqui no ano passado? Nós não podemos nos viciar de viver em evento em evento. Em sleepover em sleepover. Ai, vamos lá, vai ser legal, vamos estar todo mundo junto. E vocês vão junto para o mesmo lugar. Vocês estão entendendo? Amém. Quais são os frutos? A Bíblia fala, pelo fruto conhecereis a árvore. Se essa árvore aqui, que é esse evento de mulheres, que é essa reunião de mulheres, que é essa missão de mulheres da Igreja Luz da Vida Investe, é uma árvore frutífera, então cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Isso aqui é uma árvore. Vocês estão entendendo? Amém. Tudo que vocês receberam aqui, cada lágrima que vocês derramaram nesse lugar, cada palavra que Deus derramou nesse lugar, precisa se transformar em fruto para o reino de Deus. Amém. Deus não está tocando vocês para vocês mesmas, simplesmente. Deus está transformando, Deus está nos transformando, Deus está nos tocando para um propósito. E esse propósito tem que gerar fruto. Lembra quando Jesus passou ali na figueira e ele olhou e foi procurar o fruto? O que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha fruto. Vocês estão entendendo, gente? Isso é sério. Isso é muito sério.
Nós não estamos mais em tempo, sabe? De nos reunir para rir junto, para falar besteira, para fofocar, sabe? Só para estar ali, entendeu? A gente passou esse tempo. Não é mais esse tempo e nós precisamos discernir os tempos, nós precisamos discernir profeticamente, espiritualmente, porque é que nós estamos neste lugar. Para sermos cheias da presença de Deus, para sairmos daquela porta. E o primeiro lugar que vai ser tocado por essa presença que foi derramada é a nossa casa, é o nosso casamento, são os nossos maridos, são os nossos filhos, são os nossos amigos, são as pessoas que estão em volta de nós. E tudo isso precisa tocar mais e mais e mais a minha rua, o meu bairro, o meu condomínio, as casas que eu limpo. Quando você for para uma casa, gente, vai orando, sabe? Vai ali limpando e, ô Senhor, ora lá, machere, cantará mais, que a tua presença esteja neste lugar, que o teu Espírito Santo seja derramado neste lugar, que a tua presença invada a vida dos novos neste lugar. Irmãos, nós viemos aqui para ganhar dólar. Não, somente não. Deus quer nos enriquecer, Deus quer nos prosperar, Deus quer fazer um monte de coisa boa para a nossa vida, para a nossa casa, tudo isso, gente. Mas tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Porque senão fica muito vazio. Porque senão fica muito... Mulheres com a mente renovada na palavra. Mulheres que têm a mente de Cristo. Mulheres que têm intimidade com o Pai. Mulheres que entendem o seu papel através da palavra de Deus. Mulheres que se posicionam no seu propósito enquanto mulheres cristãs. Mulheres que são iluminadas pela palavra. Mulheres que são prudentes. Mulheres que têm azeite. E mulheres que têm discernimento de Deus. Amém. Vocês precisam guardar isso no coração de vocês. Vocês precisam sair daqui. E vocês precisam olhar para vocês mesmos, e eu me incluo nisso. E perguntar: Senhor, aonde estão os meus frutos? E se eu não dei fruto até hoje, eu não quero colocar aqui sobre vocês um sentimento de culpa, tá? Porque, como eu falei para vocês, às vezes a gente faz as coisas não porque a gente quer, mas porque a gente não está vendo, porque a gente não está se ligando, porque a gente não está conectado. Sabe o cabinho ali? Ó, imagina aquele cabo ali, ó. Se ele tiver, ele é um cabo, se ele estiver no chão, ele vai continuar sendo cabo e a tomada vai estar lá no lugar dela, passando energia do mesmo jeito. O cabo só consegue receber a energia se estiver conectado na tomada. O fato dele estar ali no chão, ele não muda, ele continua sendo cabo. Todas as propriedades dele vai ficar lá. Mas ele só vai receber energia se ele se conectar. Se nós continuarmos aqui, do mesmo jeito, levando a mesma vida, do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que a gente vai aprender, do jeito que nós aprendemos, a nossa essência vai continuar a mesma, a nossa vida vai continuar a mesma, a gente continua sendo filho de Deus, ok. Mas se nós entendermos que nós precisamos estar conectadas no reino, conectadas no Espírito, conectadas em Deus, conectadas nele, nós vamos receber a revelação, nós vamos receber energia, nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos receber de Deus para cumprirmos todo o propósito que Ele propôs para mim e para você nessa terra. Eu espero de todo o coração que não seja mais um na vida de muita gente aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se todas se posicionarem, glória a Deus, aleluia, vai ser um estrago. Mas se 2, 3, 4 se posicionarem, já vai fazer um estrago no inferno. Porque Deus só precisa de um. Deus precisa
precisou de um Martinho Lutero louco. Deus precisou de em cada geração Deus usou um, que fez um estrago no mundo inteiro e continua fazendo até hoje. O nome da pessoa continua fazendo até hoje. A gente comemora o dia da reforma até hoje, porque um homem se posicionou. Gente, se uma aqui se posicionar, se uma aqui receber a revelação daquilo que Deus está falando, irmãs, Deus vai fazer um estrago. E o ano que vem, pastora, não vai caber. Não vai caber de mulheres. Porque em nome de Jesus, fala aí para você mesma, eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Comecem a frutificar na casa de vocês. Comecem a frutificar na casa de vocês e vocês vão ver o estrago que vai fazer isso no inferno, porque as pessoas vão olhar para a casa de vocês e elas vão ver um padrão de casa de Deus, de casa cristã, de filhos de Deus. E é isso que as pessoas estão procurando hoje, referência. Referência. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Eu quero agradecer a Deus, sabe, por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui.